Meus queridos e amados, a paz do Senhor para todos, meus nobres amigos, meus diletos e queridos companheiros do ministério no exercício da palavra, nós estamos uma vez mais aqui para juntos abordarmos sobre as cartas paulinas. Estamos ao longo de algumas semanas fazendo algumas dissertações sobre as cartas paulinas. E eu penso que o objetivo principal dessas dissertações é, de alguma forma, direto ou diretamente, poder contribuir para o teu elevo espiritual, o robustecimento da tua alma, para que nós possamos, como diz a palavra, que nós possamos ser obreiros aprovados. Obreiros que, na verdade, saibam manusear a palavra do Senhor, fazermos o corte certo. E nós estamos aqui para interagirmos um com o outro e darmos a nossa pequena contribuição no que diz respeito ao estudo sistemático da palavra de Deus. Nós estamos nesta oportunidade, então, debruçado ante a carta de Paulo redigida, endereçada à igreja em Éfeso. É interessante notar que Paulo ele estava preso, por essa ocasião ele estava detido, e quem enviava as cartas ao destinatário era Tíquico, que era o seu fiel companheiro e que sempre fazia essas emissões das cartas. Ele levava as cartas tanto aos Colossenses como a Filemon e aos Coríntios e aos Efésios também. Tíquico, fiel companheiro, fiel obreiro do apóstolo São Paulo. Então vamos lá, nós estamos agora diante dessa carta que, diga-se de passagem, é uma carta formidável. É uma das cartas tremendas que Paulo escreveu. É conhecida como a carta do terceiro céu. Tamanha a sua magnitude, a sua grandeza, tamanha a meticulosidade com que Paulo ele redige essa carta. E com muita maestria, Paulo, o inimitável, inigualável apóstolo dos bandeirantes, o apóstolo dos gentios, ele nos deixou esse grande e magnífico legado. A carta do apóstolo São Paulo, endereçada à igreja em Éfeso, ela tem algumas peculiaridades que se diferem das outras cartas. Ela é dividida em dois blocos. Primeiro bloco, do capítulo 1 ao capítulo 3, e posteriormente capítulo 4 ao capítulo 6. O primeiro bloco ele é mais de cunho exortativo e doutrinário. O segundo bloco é mais algumas observâncias de grande relevância para a igreja ali em Corinto. Vamos considerar então, queridos, a cidade de Éfeso. Queridos, Éfeso era uma cidade próspera, uma cidade que estava em uma rota de caravanas, uma rota navegável, uma rota comercial. Essa cidade, na verdade, foi a quinta maior cidade do Império Grego. Era uma cidade fabulosa, uma cidade gigantesca. Era uma cidade que tinha, naquela época, e eu estou dizendo daquela época, há mais de 2.000 anos atrás, aquela cidade tinha aproximadamente 250 mil habitantes, digo. Era uma cidade suntuosa, uma cidade navegável, uma cidade portuária, era uma cidade boêmia também, uma cidade que era muito turística, muito visitada. A vida noturna naquela cidade era badaladíssima. Era uma cidade muito próspera, uma região que ficava aonde hoje está situada ali a Turquia, a Ásia Menor. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente relevante e significativa. Ela possuía um teatro, um grande teatro, e esse teatro cabia aproximadamente 25 mil pessoas. Era magnífico, um grande teatro. Até hoje, nas ruínas de Éfeso, ainda dá para se notar aquele grande, monumental e gigantesco teatro, que era, na verdade, um teatro a céu aberto, 25 mil pessoas. A acústica era invejável. Até hoje, nas ruínas, algumas pessoas exibem peças, shows e coisas do tipo. Ela tinha a ágora, que era a praça principal, onde aquela praça havia os filósofos, epicureus, estoicos, todos aqueles que ficavam ali discutindo o grande saber, a inteligência. E o Império Grego ele era muito envaidecido por essa questão da sapiência. Eles catalogavam muito bem essa questão da cultura grega
até então era predominantemente forte. Então, eles se reuniam ali na Ágora, que era a praça principal da cidade. Nós tínhamos também a praça onde eles faziam comércio, a biblioteca, tinha uma vasta biblioteca, um templo e os seus templos também. A tradição cristã acredita que o apóstolo João, ele residiu em Éfeso antes de ser desterrado na ilha de Patmos, lá no mar Egeu, aonde ele, na verdade, ele foi levado e desterrado para lá por ordem do imperador Domiciano, quando mandou João para aquela ilha desértica descalvada lá no mar Egeu, aonde João teve o privilégio de ter e receber as revelações apocalípticas. E diga-se de passagem, vocês percebem que lá em Patmos, João, ele escreve também uma carta à igreja, essa igreja em Éfeso. Tá ok, queridos? A cidade de Éfeso, ela era uma cidade tão monumental e tinha também, e eu não posso deixar de esquecer dessa particularidade, a cidade de Éfeso, ela tinha um grande templo que ficava do lado de fora das muralhas, o grande templo da deusa Artemis, a deusa Artemis, que foi popularizada com o nome judeu, o nome judeu de deusa Diana, a grande deusa Diana. Aquele templo era gigantesco, aquele templo era monumental, ficava do lado de fora das muralhas. Aquele templo, para que os irmãos tenham uma ideia da magnitude, alguns estudiosos chegam a dizer que aquele templo tinha 400 metros de fundo, 100 metros de largura. Era um grande templo, suntuoso, monumental templo, que era da deusa Diana, a deusa da fertilidade e a deusa da natureza. Aonde, na verdade, era uma deusa muito popular. Acredita-se que as descobertas arqueológicas no ano de 1870, que o templo da deusa Diana, ele foi destruído por volta do ano 401 depois de Cristo por uma multidão liderada por João Cristóvão, arcebispo de Constantinopla. Na verdade, Artemis, o nome grego e o nome romano, ratificando, nome romano de Diana, aquela deusa que ela era muito popular. Dizem alguns historiadores, Flávio José e outros mais, que tinham aproximadamente 35 cidades aonde se era erguidos templos em adoração à deusa Diana. A grande deusa, ela era de uma popularidade muito grande. Tanto é que uma das bases mercantis daquela cidade estava calcada e consubstanciada exatamente na popularidade religiosa daquele lugar. Era um centro religioso daquela época. As pessoas partiam para lá porque se tornou um verdadeiro centro de adoração, um grande centro religioso. Pessoas migravam de todas as partes para oferecerem sacrifícios e oblações à grande deusa Diana, conhecida como a grande deusa Diana dos Efésios. Então, queridos, uma das maiores fontes de renda de Éfeso estava exatamente em cunho religioso, que era a adoração da deusa Diana. Era um verdadeiro centro de adoração e veneração àquela deusa. Era uma cidade grande, uma cidade turística e uma cidade extremamente religiosa. Uma cidade extremamente religiosa. Aí o apóstolo São Paulo, tanto é que no capítulo 19 do livro de Atos, você vai observar o contexto do texto ora lido aqui em Éfeso, capítulo 1, versículo 2, a vós graça e parte da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19, você vai observar que a deusa Diana era tão adorada que havia ourives
havia ourives que faziam as imagens da deusa. Tinham alguns meteoritos que, segundo eles diziam, que caiu do céu e eles vendiam dizendo que era a imagem da deusa Diana. Eles esculpiam e vendiam as imagens, eles vendiam os nichos que na verdade era onde se colocava aquelas réplicas da deusa, que eram comercializadas, era vendida e vendida por um bom preço, era de prata, de ouro. Tanto é que quem promoveu aquele grande embate de tal forma que Paulo quase foi morto, quase foi preso, capítulo 19 do livro do Atos, você vai ver o contexto de que eu estou falando. Paulo quase foi preso, quase foi morto, porque Deus trouxe um avivamento e um rebuliço tremendo na igreja ali em Éfeso. Um rebuliço tremendo. Pessoas eram salvas, libertas, transformadas. O Espírito Santo ele veio de forma tremenda. Houve um grande e poderoso avivamento, um grande e poderoso rebuliço. Tanto é que magos, videntes, astrólogos e sacerdotes e sacerdotisas da deusa Diana se converteram. Aí abandonaram a prática da idolatria, da adoração à deusa Diana, de tal forma que vários livros foram queimados, livros de magia, de encantamento, códigos de adoração foram queimados tantos livros que quando você lê lá no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, foi queimado o que se estima hoje em moeda corrente, algo em torno de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais de livros. Agora, imagine comigo o prejuízo. 5 milhões de livros. Fora que ourives, sacerdotes, sacerdotisas, que adoravam a deusa Diana e que, de alguma forma, fazia com que o culto da deusa Diana estivesse sempre em efervescência, eles abandonaram a fé. Aí, um dos que fabricavam os nichos disseram, não, agora nós vamos à falência. O templo da deusa Diana já não está sendo mais frequentado como antes. A tradição que nós temos, nós não podemos abrir mão dessa tradição. Nós precisamos conservar isso aqui. A idolatria, a baixa da adoração à deusa Diana começou a cair em uma proporção vertiginosa, de tal forma que eles agora se levantaram de forma ferrenha e quanto mais contra o apóstolo São Paulo. Alguns irmãos foram presos e Paulo ele teve que escapar daquela cidade, senão ele seria morto. Aconteceram algumas coisas tremendas. Tanto é que Paulo ele expulsava demônios. Haviam alguns encantadores, havia alguns que por ali, alguns exorcistas que através da autoridade sei lá de quem, faziam alguns prodígios por ali. Ao ver Paulo realizando milagres e maravilhas, Deus através de Paulo, realizando milagres e maravilhas, tentaram se aproximar de Paulo. Vocês lembram daquele episódio que se tornou um episódio épico? No primeiro momento até parece hilário, quando os filhos de Cefa, ao ver a autoridade de Paulo expulsando os demônios, os filhos de Cefa foram expulsar os demônios que estavam em um rapaz. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. Sai em nome do Jesus que Paulo prega. Aí o demônio olhou para os filhos de Cefa e diz, olha, o Jesus que Paulo prega, sim, esse eu conheço. Paulo eu sei quem é. Agora, vocês, quem são? E é hilário porque eles saíram dali todos machucados, despidos, as roupas rasgadas. Então, esse era o contexto da igreja, da cidade de Éfeso. E ali tinha uma igreja. Apolo pregava ali, só que ele tinha uma congregação pequena. Havia uma congregação pequena. Aí Paulo o envia a Corinto
E Paulo assume, e Paulo fica morando naquela cidade por um tempo aproximado de 2 anos. 2 anos a 2 anos e 6 meses aproximadamente, Paulo ficou residindo naquela cidade. Tamanha era a importância, tamanha era a relevância do ministério de Paulo naquele lugar, e a palavra do Senhor nos diz que Paulo ele ficou ali durante esse período e ele ensinava na escola de Tirano. Havia uma escola e ele dava aula ali, aproximadamente, alguns chegam a dizer, de 6 a 8 horas diárias, Paulo estava ali dando aula. E pregando a palavra, fazendo a obra de Deus, e, enfim, trazendo a genuína palavra do Senhor. Aí quando nós começamos a analisar a carta como um todo, nós vamos observar que ela foi escrita aproximadamente no ano 61 depois de Cristo. O autor, inquestionavelmente, ainda que alguns tentam duvidar da autoria atribuída a Paulo, mas isso é inquestionável, porque o estilo escriturístico da carta, o estilo escriturístico, ele segue muito o padrão de Paulo. E todas as evidências, quando nós estudamos minuciosamente a carta de Paulo aos Efésios, e o que nós não queremos aqui é demorar no sentido de provar que Paulo escreveu a carta, mas a autoria é atribuída a Paulo. Nós vamos observarmos aqui na carta que Paulo, ele logo no primeiro capítulo, ele evoca essa questão de todas as bênçãos que Deus nos trouxe. Ele trouxe-nos todas as bênçãos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Todas as sortes de bênção. Ele nos abençoou de forma grande e tremenda. Ele trouxe a nós. Quando Paulo escreve essa carta, um dos objetivos principais era exatamente diminuir alguns conflitos até então existentes. E vocês percebem que não só nessa carta, mas na carta aos Gálatas e na igreja em Corinto, sempre houve alguns embates. E aqui estava havendo alguns embates entre os judeus e os gentios. E aí Paulo diz, olha, de gentios e judeus, ele uniu e formou a igreja. Judeus e gentios, ele formou um corpo, para através desse corpo ele se manifestar à humanidade. Para que através desse corpo, que é a igreja, o corpo místico de Cristo aqui na terra, ele pudesse se expressar, se comunicar e alcançar as vidas por meio da igreja. Então, para que haver divisão? Para que divisão? O que Paulo coloca aqui é, ei, parem de briga, parem de confusão. Agora a igreja ela está vivendo um outro momento. Obviamente, e vale dizer que Paulo, ele logo no primeiro capítulo, segundo capítulo, ele evoca muito essa questão da unidade. Unidade é muito diferente de uniformidade. Uniformidade dá a ideia de todo mundo parecido, todo mundo igual, uma réplica do outro. Não é isso que Deus quer. Obviamente que eu vou diferir de João, de Pedro, de André, de Antônio, de Maria, de Bartolomeu, enfim. Cada um tem sua identidade, cada um tem seu modo vivo, porém, debaixo da graça de Deus, todos devemos ter a mesma visão, que é exatamente a glorificação do nome do Senhor. O que Paulo coloca e deixa muito claro é isso aqui. Uniformidade é diferente de unidade. Unidade, porque em Cristo nós somos únicos. Judeus e gentios se forma igreja. E a igreja é o corpo de Jesus. A igreja, na verdade, que vem do grego eclesias, assembleia de santos chamados para fora. Assembleia de chamados para fora. A igreja, porque tem pessoas que equivocadamente dizem, olha, eu sou a igreja de Cristo. Ei, não, a igreja é uma assembleia de chamados para fora.
chamados de fora para o mundo, e hoje nós vivemos em uma dimensão do qual a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais aqui é para ser entendida de que nós estamos vivendo em uma outra dimensão. A nossa dimensão é uma dimensão celestial. Nós não fazemos mais parte desse mundo, andamos no mundo, estamos aqui, mas o próprio Jesus, o próprio Cristo, nosso Senhor e Salvador, na oração que ficou conhecida como oração sacerdotal, ele ora dizendo: Pai, eu rogo não para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mundo. Eles não são do mundo, mas eles estão no mundo. Então, nós não somos mais do mundo. A igreja foi tirada. De judeus e gentios ele fez um corpo, que é a igreja, e hoje nós vivemos em um outro nível. Regiões celestiais. Em Cristo, nós estamos vivendo em uma outra dimensão. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos simplesmente aqui com uma missão de trazer o Cristo vivo, o Cristo de Belém, o Cristo ressurreto, o Cristo que transforma, o Cristo que liberta, o Cristo que cura, o Cristo que chegou em Éfeso, uma cidade improvável para que o evangelho crescesse. Um lugar totalmente repleto de idolatria. Aí Paulo, ele começa a exortar, e a preocupação de Paulo era exatamente com essa questão da unidade. Essa carta é conhecida como dentre as 4 cartas da prisão, que foi exatamente Éfeso, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essas 4 cartas, Paulo estava preso em Roma. Mas há uma preocupação de Paulo aqui pela igreja. Nós vamos observar também, que Paulo, ele fala exatamente sobre essa questão da salvação pela graça, que ele nos predestinou. Isso é tremendo. Eu gostaria de dar uma pincelada sobre isso. Obviamente, nós não estamos trazendo aqui uma dissertação totalmente calcada e fundamentada em cunho teológico, mas uma visão panorâmica para que nós possamos ter uma compreensão de toda a carta de Paulo. Não quero aqui entrar em minúcias, mas dar algumas pinceladas. Então, quando nós observamos aqui no capítulo 2, capítulo 3, nós iremos observar que nós fomos eleitos, nós fomos predestinados. Aí surge uma grande pergunta, a pergunta que muitas vezes não quer calar. Pastor, existe predestinação? Ora, predestinação em que sentido? Não, porque eu ouço dizer que tem uns que são predestinados à salvação e outros à perdição. Ora, nós não podemos entender dentro desse aspecto. A predestinação aqui não é no sentido de que alguém vai ser salvo e salvo para sempre e outro está predestinado à salvação, logo seria Deus excludente, logo Deus teria predileção, logo alguns nunca seriam alcançados, quando a palavra de Deus diz que ele nos elegeu, e Paulo, ao escrever aqui, ele é muito claro quando ele diz: ei, ele vos elegeu. Elegeu quem? A igreja. Vos elegeu. Essa questão de predestinação é porque há um projeto para uma salvação de todo aquele que nele crê por meio da fé, através da graça. Através da graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, amados, a questão da predestinação não é individual, é no sentido da coletividade. Ele predestinou todos, através de Jesus, para a salvação. Então, todas as pessoas que vêm a Cristo, já há um plano de redenção para todos e quaisquer ser humano que vem a Cristo. E olha o que diz a Bíblia, eu acho esse texto tremendo, porque Jesus comprou para Deus o Pai homens de todas as tribos, línguas, raças e nações. Aí Paulo, já indo para o final aqui da nossa dissertação de hoje, Paulo ele chega agora dando alguns conselhos para as esposas
para os filhos, para os servos. E ele coloca aqui que as esposas estejam sujeitas aos seus maridos, mas os maridos sujeitos a Cristo, Cristo está abaixo de Deus. Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando a Bíblia fala sobre isso, não é colocando sobre o homem uma autoridade exacerbada no sentido de que o homem venha a ser opressor, como alguns são, machista, violentos, brutos, insensíveis. Não, não é isso. Cabeça da mulher é que ele tenha autoridade sobre ela, mas com amor. E um amor sacrificial. Tanto é que Paulo, ao aconselhar a esposa para que seja sujeita ao marido, aí ele diz, marido, amai a sua esposa como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. Um amor que vai além de todas as coisas. Aí Paulo ele vem e fala aos filhos, filhos, sujeitai aos vossos pais no Senhor, aos servos, aos da casa, aos domésticos da casa, que sejam tratados também com hombridade. Aí Paulo parte para um terreno, e diga-se de passagem, a igreja que estava aqui em Éfeso, ela estava exatamente onde estava o ninho da serpente. Havia idolatria, havia uma força tremenda naquele lugar, havia principados. Aí Paulo, finalizando no capítulo 6, já no epílogo da carta, aí Paulo, com muita propriedade, já nas considerações finais, Paulo ele vai colocar, no demais, versículo 16 do capítulo 6, no demais, entretanto, porém, concluindo, eu gostaria de dizer para vocês, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque vocês têm que lutar, não é contra principados e potestades. Haviam principados e potestades terríveis naquele lugar, principados e potestades. Haviam forças do mal naquele lugar, e eles precisavam lutar. Principados, havia um principado. Qual era o principado daquele lugar? A potestade daquele lugar. Havia um principado tão forte que era exatamente essa adoração a deusa Artemis, a Diana dos Efésios. Havia poderes. E hoje no mundo em que nós estamos vivendo, não é diferente. Há principados e potestades que agem diferentemente de um lugar para o outro, de uma cidade para uma outra cidade, de uma região para outra região. Você percebe que tem lugares que os principados e potestades, essa organização e essas forças sincronicamente, harmonicamente organizadas para efetuar o mal, e eles trabalham de forma muito sincrônica e harmônica, principados e potestades, há uma hierarquia do mal para manter as pessoas debaixo do seu poderio. Aí Paulo diz, ei, no demais, tome a armadura de Deus. Vocês têm que lutar. Aí Paulo começa a descrever sobre o capacete da salvação, o espada do Espírito, sobre o cinto da verdade, sobre calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz. Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Aqui Paulo está olhando para um guerreiro e olhando, obviamente, para um guerreiro em campo de batalha. Há um inimigo comum. E o inimigo, na verdade, no caso aqui, não eram judeus e gentios que deveriam se degladiar. Não era a igreja se degladiar e se dividir, e se fragmentar e diluir, e o corpo de Cristo ser deteriorado. Não. Vocês têm que lutar. Mas é lutar contra esses principados que existem aí. Essas potestades que existem aí. Então, queridos, que Deus nos ajude. Espero que essa ministração sirva de alguma forma para o teu livro espiritual. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para a tua vida. Que Deus nos ajude. Semana que vem tem mais, estaremos continuando na dissertação sobre as cartas paulinas. Então, a semana estaremos disponibilizando mais um novo material
para que nós possamos estar interagindo, eu daqui, você daí. Então, vá lá, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo para o número maior de pessoas que você puder e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Do vosso servo, Pastor Marcos Aurélio. Shalom Larema, paz e prosperidade. Deus abençoe a todos.